Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E eu converso hoje com o Dr. Alessandro Schufeni sobre reprodução humana no caso de casais homoafetivos. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e esclarecer as nossas dúvidas. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né, esclarecer todas essas dúvidas que, porventura, a gente tenha e venha a ter no futuro. Doutor, hoje na nossa sociedade é muito comum os casais homoafetivos, sejam dois homens ou duas mulheres, e claro, o sonho também de construir uma família, de ter filhos. Eu acho que a primeira pergunta é como funciona essa reprodução no caso de dois homens e de duas mulheres que querem ter filhos, porém com esse vínculo biológico. Exato. A gente pensa inicialmente, né, em dividir exatamente entre casais femininos e masculinos. No feminino, a gente tem duas modalidades, né? Sempre tratando com o sêmen de doador, né? Existem bancos de sêmen no Brasil, a gente compra o sêmen, a paciente compra esse sêmen, baseado em características que a gente chama fenotípicas, né? É uma característica parecida com a família delas, né? Então, escolheu o sêmen, trouxe o sêmen para a clínica, ele fica aqui. A partir daí tem duas modalidades. Uma modalidade seria, uma delas, fazer uma inseminação intrauterina com sêmen de doador, né? A gente estimula a ovulação dessa mulher, né? E quando ela ovular, a gente determina isso, vai ovular num dia qualquer que foi selecionado por uma medicação, que a gente determina isso, a gente descongela esse espermatozoide, põe no catéter, vai até o fundo do útero ali, deposita esses espermatozoides. Então, aquela mulher vai engravidar com o sêmen do doador. E a outra modalidade, que agora é permitida no Brasil, né, o Conselho Federal de Medicina nos permitiu isso há poucos anos atrás, que seria, por exemplo, a gente pega o óvulo de uma doadora, né, de uma das duas mulheres, que se considera ali como doadora, combina com o sêmen do doador, né, e a outra engravida. Então, uma tem o óvulo e a outra tem o útero, né, e a gente faria desta forma, né, então ela vai engravidar, mas com o óvulo da parceira, né. Isso é bem legal. Tem bastante Manter um vínculo entre as duas. Entre as duas. Uma forneceu material genético, porém a outra Engravidou. teve esse processo de gestação. Exatamente. Isso é muito legal. Hoje em dia tem aumentado muito a procura disso. E a procura do casal homoafetivo, independente se feminino ou masculino, aumentou muito porque os cartórios estão registrando já diretamente no cartório em nome das duas, por exemplo, né? Antes não acontecia isso. Existiu a declaração de recém-nascido vivo daquela mulher e ela era a mãe, né? E a outra mulher não era reconhecida como um casal frente ao cartório. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles levam um termo de consentimento nosso, né, que assinou para a gente, a clínica assina junto, e no registro da criança, lá no cartório, já sai em nome das duas mulheres, por exemplo, ou dos dois homens. O casal afetivo masculino é um pouquinho mais complexo, porque a gente precisa de um útero, né, que seria a gestação de substituição, né, tem que ser familiar até 4º grau de um deles, e uma doadora de óvulo anônima, né? Então, envolve um pouco mais isso somente através da fertilização in vitro, né? Não caberia uma inseminação intrauterina que precisa de um óvulo de uma outra mulher, né? E combinar com o espermatozoide de um deles só, né? A gente não pode transferir embriões com o espermatozoide de um e de outro do casal, né? Então, escolhe um deles e faz a transferência embrionária baseada sabendo de quem vai ser o espermatozoide, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Com menos procura, né? O casal homoafetivo masculino, então, a gente tem que envolver ainda uma gestação de substituição, além da doadora de óvulo. A doadora de óvulo tem menos doadora no Brasil do que doador de sêmen, por exemplo, é mais fácil. Hoje a gente importa sêmen, se quisermos, com um custo muito menor do que uma doadora de óvulo, por exemplo. Então, com isso, acaba dificultando o casal homoafetivo masculino, mas o feminino é muito comum, né? Assim como também, não relacionado diretamente ao homoafetivo, a produção independente, né? Que é aquela mulher que deseja ter o filho, não tem o parceiro ideal naquele momento, ela pega um sêmen de doador e engravida, né? Então, acaba que a procura está muito grande por isso também. Tivemos o caso, inclusive, de uma atriz famosa aqui no Brasil. Agora, o banco de sêmen é o mesmo banco de óvulos? Aqui no Brasil já existe essa facilidade. No caso do sêmen, você falou que é mais fácil. Como funciona? É muito burocrático esse processo? O banco de sêmen, ele tem alguns no Brasil, são poucos, né? Mas ainda assim tem muito mais espermatozoide, que é muito mais fácil para o homem doar espermatozoide, né?
os bancos de sêmen brasileiros, eles importam sêmen, né? Aqui no Brasil não pode ser comprado, né? O doador de célula, tecido, de órgão, ele não pode receber benefício econômico nisso. Então a gente acaba tendo menos doador. Mas, no entanto, os bancos de sêmen brasileiros importam de outros países e lá eles compram o sêmen. Então tem um portfólio, um número maior de doadores para aquela mulher escolher, né? Então fica mais fácil, ela acaba escolhendo o sêmen importado e é muito mais fácil do que o óvulo. O óvulo, até onde eu sei, tem um banco de óvulo brasileiro apenas, né? E a gente pode importar também, mas o custo do óvulo é maior, né? Porque envolve toda uma aspiração folicular, o médico tem que aspirar, tem que ir no laboratório, fertilização in vitro. Então, o custo operacional de um preparo de óvulo é muito maior do que o de um preparo de sêmen. Daí a diferença de preço, né? Por mais que a doadora brasileira ela não tem ganho econômico nisso, não tem mesmo, mas o preparo desse óvulo custa caro, infelizmente, ainda, né? Então, com isso, há dificuldade na doadora de óvulo. Assim como por isso que o casal homoafetivo masculino a gente tem menos, porque vai ter que ter uma doadora de óvulo, então já tem um custo a mais, né? A gestação de substituição, que é uma questão social, como é que eu vou conseguir uma pessoa para engravidar do meu filho com uma doadora de óvulo? Então, a gente acaba tendo menos paciente. A necessidade dessa receptora, acredito que torna o processo mais difícil. Exatamente, é isso aí. Hoje é legalizado aqui no Brasil, a receptora é a famosa barriga de aluguel. Isso é permitido? Como funciona? Exato. A gente fala popularmente barriga de aluguel, mas na verdade é emprestada, né? A gestação de substituição, né? Um casal homoafetivo masculino, que é o tema aqui, eles têm que ter uma familiar até 4º grau, ou um casal habitual, né, um marido e mulher, e a mulher não pode engravidar porque tirou o útero, por exemplo. A gente chama de gestação de substituição. Tem que ser um familiar até 4º grau de um deles, né? Então é mãe, tia, irmã ou prima, né? De um dos casais. E aí não pode haver ganho econômico, tem que ser conhecido e é gratuito, é por amor, né? Diferente da doadora de óvulo, que tem que ser anônimo, né? A doadora do útero não, é gente conhecida. Geralmente o que aparece na mídia são mães, avós, sogra, né? Engravidando para as mulheres. Realizar o sonho realizar dos o sonho. filhos. Exatamente. Espetacular. Doutor, muito obrigado pelas respostas, foram muito esclarecedoras. Perfeito. Os contatos do doutor estão aqui na tela para você acompanhar ele nas redes sociais, tirar suas dúvidas ou até agendar sua consulta.